Glória a Deus. A oração move a mão de Deus. Você está pronto? Eu quero orar por você, mas antes quero entregar uma palavra da parte de Deus. Eu quero falar nesse momento sobre as 4 maiores perguntas do planeta Terra. Amém? Então fique até o final desse vídeo, porque eu creio que você crescerá na graça e no conhecimento. A primeira pergunta, é de onde nós viemos? Qual a nossa real origem? Gênesis 2, versículo 7, está escrito: E criou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem ele tem essas duas ajunções, esses dois elementos, do pó da terra e do sopro da boca do divino de Deus. A palavra sopro aqui, vento, é a palavra pneuma no hebraico, a palavra kuash, na verdade, no hebraico, e a palavra pneuma no grego. E esta palavra pneuma, sopro, é a mesma palavra utilizada para espírito. Através do sopro da boca do Senhor, o seu espírito, ele veio a existir. O primeiro homem ali, Adão, veio a existir. Então nós somos feitos desses dois elementos. A nossa origem é que a nossa carne, o nosso corpo veio do pó da terra, mas o nosso eu verdadeiro que está dentro veio do sopro da boca de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o pó volta para a terra que o deu, mas o espírito vai para Deus, volta para Deus. Isto é, se aquela pessoa que morreu, ela morreu em Cristo, ela volta para o Senhor. Amém? Até o dia em que o Senhor Jesus voltará para ressuscitar o corpo e transformar aquilo que é corruptível em algo incorruptível, e assim nos arrebatar, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo número 16 e 17. Então a nossa origem é essa. Todos os homens, eles um dia passarão por essa fase de morte, exceto se Cristo voltar hoje para o cristão. A Bíblia diz que há alguns que não provarão a morte, e esses são aqueles que Jesus ele voltar na geração deles. Por exemplo, Jesus voltar agora, que é o que eu creio, que Jesus ele vai voltar na nossa geração pelos sinais, por tudo que tem acontecido no mundo, guerras, terremotos, tudo indica pelos sinais que Cristo voltará nessa geração agora. Nunca houve um tempo de tanta apostasia, abandono de fé, incredulidade, incerteza, o aumento do engano, dos falsos profetas. Isso são sinais extremamente evidentes de que Jesus vai voltar nessa geração. Então a nossa origem é importante nós entendermos. De onde você veio? Você veio do sopro da boca de Deus. E um dia você tornará. Você viverá a eternidade. A questão é o lugar onde nós viveremos. Daqui a pouco nós tratamos mais acerca disso. Segunda questão aqui, segunda pergunta maior é: por que estamos aqui? Qual o nosso propósito? Por que fomos colocados aqui? Aí a Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, 28, e eu quero ler esse versículo para você, Romanos 8, 28. Estou aqui com a minha Bíblia. Está escrito assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, há um propósito na vida de todos, Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor nos criou para nós sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, em semelhança de Cristo, as mesmas atitudes, as mesmas obras, o mesmo amor. O Senhor nos criou para nós sermos amáveis como Jesus, exercer o caráter de Jesus, exercer as obras de Jesus, tudo que Jesus é.
assim como ele é, conforme está escrito em 1 João 4,17. Nisto tenhais confiança, para que no dia do juízo tenhais confiança, porque assim como ele é, somos nós aqui na terra. Então, a semelhança de Cristo em nós, esse é o propósito. O Senhor nos colocou aqui na terra para nós governarmos, assim como Cristo governava, assim como Cristo administrou o domínio sobre os demônios, sobre as enfermidades. Deus também quer subjugar o mal debaixo dos nossos pés, assim como Cristo fez. Esse é o nosso real propósito aqui na terra. Você entende? A Bíblia diz em Romanos 8:19 que toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, a criação está esperando a sua manifestação para que a maldade esteja debaixo dos seus pés através do poder do Espírito Santo. A Bíblia também fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você é filho de Deus, em suas mãos está o poder para destruir as obras do diabo. Terceira pergunta, e muito importante: o que sou capaz de fazer? Ou seja, qual é o meu potencial? Primeiro, a palavra potencial significa habilidade escondida. Aquilo que ainda não aconteceu, você ainda não exerceu o domínio, você ainda não ativou essa parte que há dentro de você, é o seu potencial. E todas as pessoas nascem com potencial. Você tem um grande potencial. Esse potencial só precisa ser revelado. E quando o potencial é revelado, o propósito é descoberto. Quando o potencial que tem dentro de você é revelado, você descobre qual é o seu potencial, qual é o seu propósito. Porque foi que o Senhor permitiu que os 6 milhões morressem para que você fosse fecundado, apenas você ganhasse aquela corrida e nascesse e viesse a esse mundo. Então esse foi um projeto maravilhoso e extraordinário de Deus para a sua vida. O seu potencial. João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12 está escrito que nós faremos obras como Jesus fez e faremos ainda maiores. Obras maiores do que as que Jesus fez revelam um grande potencial. Amém? Quarta e última pergunta, e mais importante, é: para onde estou indo? Para onde você está indo? Você sabe qual é o seu destino final? Qual é o destino da sua trajetória? Porque todas as pessoas que se levantam de um lugar, ela primeiro imagina aonde ela quer chegar. E você sabe aonde você está chegando? Em que caminho você está trilhando? 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Eu quero ler esse versículo para você, para que algo desperte dentro de você. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Algo que o dinheiro não pode comprar, algo que a prata, o ouro não pode comprar, algo que não vai se acabar nunca. É essa coroa que está preparada para nós lá na eternidade. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Embora nós estejamos com os pés no chão, a nossa mente tem que estar no céu. O apóstolo Paulo diz: pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, andar em espírito, viver em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Então, meus queridos irmãos, isso aqui é uma palavra de despertamento. Um dia você vai dizer: realmente valeu a pena ser fiel, valeu a pena lutar, valeu a pena se dedicar a Deus, valeu a pena meditar na palavra, valeu a pena orar, valeu a pena louvar, valeu a pena buscar a Deus todos os dias quando você se sentia desanimado e mesmo assim sem força, mesmo assim cansado, você se arrastava para ir à casa do Senhor e quando chegava lá você derramava o seu coração na presença de Deus no altar e você vai dizer: valeu a pena, Senhor, obrigado. Porque depois que você passar para a eternidade, meu querido, depois que você entrar nos portais celestiais, nunca mais haverá sofrimento mais. O Senhor limpará dos nossos olhos, conforme está escrito em Apocalipse, toda lágrima. Ele enxugará todo o pranto, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Qual o seu destino? Para onde você está indo? É a sua decisão, é a sua escolha. E eu não posso tomar essa escolha por você. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, a decisão tem que ser tomada em vida.
em vida. Amém, meus queridos? Então eu quero orar nesse momento. Saiba que todos nós viveremos uma eternidade. Todos nós. A questão não é viver eternamente, mas sim o lugar onde eu viverei a eternidade. E eu decidi viver no céu. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. E se você ainda não entregou, Deus deseja salvar você também. Amém? Eu quero orar por você, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro por esta pessoa agora, que se sente desanimada, triste, angustiada. Essa pessoa que tem dias que não consegue dormir, insônia, insegurança, medo, frustração. Essa pessoa que ainda não entendeu, mas que de fato o Senhor está revelando para ela o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor tem por ela um amor precioso. Ela é valiosa. Essa pessoa, ela foi feita com as próprias mãos do Senhor lá no pó, no barro. O Senhor fez um vaso, o primeiro homem Adão, e soprou o fôlego de vida. Assim também essa pessoa, ela é muito amada. Ela foi projetada, foi criada e foi colocada nesse mundo com um propósito. E que o Senhor venha, meu Pai, despertar isso dentro dessa pessoa. Eu oro pela sua casa, pela sua família, que seja abençoado. Que a manifestação do Evangelho que cura, Evangelho que salva, que liberta, venha agora transformar a sua vida. Que você busque o Senhor no templo, na casa do Senhor, assim como disse Jeremias capítulo 18 primeiro. E o Senhor disse para mim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Que você possa crescer na casa do Senhor, possa ser alimentado, e que o Evangelho venha transformar a sua vida, a sua família. Eu profetizo a mudança de cenário, a mudança, a transformação, a paz na sua casa, a paz dentro do seu lar. Eu repreendo toda discórdia, toda briga, toda ira no meio da família, no meio dos filhos, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra toda obra do Satanás contra a sua vida, contra a sua casa, em nome do Senhor Jesus, seja destruída agora, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como Filho de Deus, eu quero declarar nesse momento que toda obra do inimigo seja destruída agora na sua vida. Como ministro do Evangelho, eu quero declarar pelo poder do Espírito Santo, toda obra do inimigo seja destruída agora, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe. Amém? Se você não é inscrito ainda no canal e está entrando agora, inscreva-se no botão inscrever-se aqui embaixo e ative todas as notificações. Amém? Compartilhe esse vídeo com 5 amigos. Não saia sem deixar o seu gostei. Amém? Nós estamos com a meta de 500 inscritos. E se você compartilhar essa oração, esse vídeo, esse conhecimento, mais pessoas serão abençoadas e assim nosso canal irá crescer. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.